Não é isso que não. Como é que comecei? Ao contrário do paradigma imperativo, no paradigma declarativo, em vez de você dizer ao computador o que ele deve fazer, como ele deve fazer, você declara o seu conjunto de verdades e deixa que o programa resolva para você o que você quer fazer. Há dois tipos de programação declarativa: a programação funcional e a programação lógica. Na programação funcional, você declara funções e passa parâmetros para essas funções, recebendo o resultado. Há uma série de regras, a gente chama de constraints, que garantem que o seu programa funcional vai ter o mínimo possível de bugs. Para garantir a concisão dos programas, na programação funcional você segue algumas regras chamadas de constraints ou features. As principais são: funções são cidadãos de primeira classe. Elas podem ser usadas como parâmetros para outras funções ou ser retornadas por outras funções. Não existe estado, não formalmente falando. Todos os ativos e recursos são imutáveis. Funções puras são aquelas que não geram efeito colateral, são idempotentes, ou seja, dadas as mesmas entradas, retornam sempre o mesmo resultado. Funções são thread safe, portanto assim, paralelismo, e os efeitos colaterais são obtidos delegando ao sistema ativos que disparam os efeitos. A validação das funções pode ser estrita ou não estrita. No caso das funções de validação não estritas, isso permite que você crie, por exemplo, conjuntos infinitos. A recursão, geralmente suportada pelo TCO, Tail Call Optimization, o que significa que sempre que uma função termina executando uma outra função, todo o stack da função original é descartado e a nova função substitui a anterior. E por último, todos os tipos em programação funcional são na verdade conjuntos, como por exemplo o conjunto dos números inteiros, conjunto dos números naturais, conjunto dos números racionais. O cálculo lambda foi criado por Alonzo Church na década de 1930. É um cálculo matemático e modelo computacional Turing completo, onde tudo são funções. Por exemplo, os números naturais são representados como as funções. 0 é uma função que recebe a função que calcula o sucessor e a função que representa o nada e retorna o nada, ou seja, o 0. 1 recebe os mesmos parâmetros e retorna o sucessor de nada. 2 recebe os mesmos parâmetros e retorna o sucessor de 1 e assim por diante. No cálculo lambda, uma função é representada por lambda, parâmetro e retorno ou cálculo. Uma função que retorna outra função, por exemplo, lambda x que retorna lambda y que retorna t, normalmente é abreviada para lambda x y que retorna t. No cálculo lambda, a multiplicação é a operação mais simples. Por exemplo, a multiplicação 2 vezes 3 é simplesmente o número 3 sendo passado como primeiro parâmetro para a função que representa o número 2, retornando 6. Já a soma é um cálculo mais complicado. Então, vocês lembram do nosso algoritmo do fatorial? O fatorial de 0 é 1 e os fatoriais subsequentes são sempre o número vezes o fatorial do anterior. Implementar isso em programação funcional é muito fácil. Eu vou dar como exemplo a linguagem de programação Haskell. Vamos criar o nosso arquivo fact para caber o nosso fatorial. Primeiro a gente precisa criar o nosso módulo e declarar a nossa função, que vai trabalhar com integral, que é qualquer coisa que se pareça com inteiro. Ele recebe um integral e retorna um integral. O fatorial de 0 é igual a 1. O fatorial de n é n vezes o fatorial do número anterior. Agora vamos testar. Fatorial de 0 é 1. Fatorial de 5 é 120. Está funcionando. Mas a gente tem um problema. A gente não está tirando proveito do TCO. Então essa função cresce muito rápido, ela fica pesada muito rápido. Para poder usar o TCO, a gente tem que criar uma outra função que possa ser chamada sempre como o último statement da função. Então vamos apagar isso aqui. Vamos recomeçar. Então o nosso fatorial vai ser igual ao nosso underscore fatorial, que não existe ainda, recebendo 1, que é o nosso valor de parada. Então agora vamos declarar ele. Então o fatorial
tem um acumulador, e se o valor for zero, se o número passado para ele for zero, a gente vai retornar o acumulador. Se não, por um valor n, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar ele de novo e vai passar para ele como acumulador o acumulador vezes n e como valor o n menos 1. Vamos testar agora. Facto de 5, tá certo, facto de 0. A gente pode chamar um valor bem grande, vamos chamar o fatorial de 30. E funciona normalmente. É assim que se programa a programação funcional.